Bem-vindos! Nesse nosso novo encontro, vamos iniciar uma nova aula que aborda a importante matéria da execução da prova. Todos prontos? Vamos lá? Nessa aula, iremos conhecer boas práticas para executar a prova. Primeiro, veremos medidas administrativas para se chegar ao momento da prova em boas condições. Depois, passaremos para técnicas de execução propriamente ditas. Partindo do pressuposto que você é um candidato que se propõe a participar de certames que ocorrem em todo o território nacional, será necessário especial atenção às medidas administrativas para se chegar fisicamente ao local da prova da melhor maneira possível. Ao ser publicado o edital do concurso, do certame, do processo seletivo que você se propõe a realizar, observe, entre as regras estabelecidas, os locais que elas vão ser aplicadas. Normalmente, tem-se o seguinte: prova nacional são aplicadas em todas as capitais. Em uma prova regional, a nível estadual, normalmente, pelo menos na capital. Já provas locais, no quesito municipal, teríamos que as provas são aplicadas no centro urbano do próprio município. E vamos admitir que sua prova se dará em estado diverso do qual você resida. Aconselha-se a aquisição da passagem para o local o quanto antes. Eu peço uma ressalva que essa é uma tendência. A regra específica da aplicação da sua prova tem que ser verificada no corpo do edital que você vai se realizar. A questão do modal de transporte, obviamente, você vai priorizar aquele que seja o mais rápido e confortável. Claro que vai ter que se adequar ao seu orçamento, que para alguns é realmente um fator limitante e bem importante. Outro questionamento relevante se refere a qual dia da semana se aplicam normalmente as provas. A praxe do Brasil é se realizar a prova aos domingos, quando se necessitam de 1 ou 2 turnos. Daí vai somente manhã ou manhã e tarde. Mas eu queria ressaltar que há casos que precisam de mais de 2 turnos em apenas uma fase do processo seletivo. Nesse caso, as provas regularmente são executadas no sábado e no domingo de um mesmo final de semana. Sendo que eu repito, pessoal, isso aqui é tendência, não é uma regra absoluta, mas é algo que a gente vê várias vezes nessa nossa vida aí de concurseiro. A ideia da administração do certame de condensar em um final de semana uma fase do concurso se dá pela consciência de que muitos candidatos residem em outras localidades do país, sendo o custo de deslocamento alto, tornando-se inclusive impeditivo para alguns na hipótese da necessidade de múltiplas etapas espaçadas no tempo, demandando diversas viagens. Recomenda-se chegar à cidade na qual irá realizar a prova, pelo menos na sexta-feira, que inicia o final de semana, ainda que sua prova se dê apenas no domingo. Esse dia livre, entre sua chegada no local, na cidade que vai ser realizado o exame, e o local do exame em si, se deve à possibilidade de que podem ocorrer imprevistos no seu deslocamento. E você não quer chegar no dia da tão almejada prova, tendo ficado um dia sem dormir por causa de um atraso no avião, ou no outro modal que você utilizar. Chegue na sexta-feira tranquilo, acomode-se no hotel. Isso, vamos admitir que você está numa cidade que não conhece ninguém, Organize o seu material, durma tranquilo e depois sim, vai seguir para a prova. A questão da contratação do hotel pode ter uma complexidade maior. Se a cidade da prova é pequena, recomenda-se contratar o hotel o quanto antes. Mas, se a cidade é grande, pode esperar a publicação do local de prova, que regularmente se dá após alguns dias do encerramento do período de inscrição. Essa tática de locação do hotel acima se dá pelo fato de uma cidade pequena dispor de poucas acomodações. E, se você não garantir a sua, pode ocorrer de ficar sem, tornando-se necessário pernoitar em uma cidade vizinha. E aí vai complicar muito a sua logística, o seu transporte.
Por outro lado, se a cidade for grande, você pode contratar um hotel que esteja a uma distância muito grande do seu local específico de prova, atrapalhando consideravelmente, mais uma vez, a logística para a execução no dia do seu exame. Então, a contratação do hotel deve se balizar pelas possibilidades reais da cidade. Se é uma cidade pequena, contrata logo o pouco que tem. Se é uma cidade grande, dá até para segurar um pouco e ver exatamente onde vai ser a aplicação da prova. Outra questão sobre o hotel é selecionar o mais próximo possível do local de prova. Desse modo, o deslocamento entre hotel-prédio do certame será o menor possível, minimizando o tempo necessário. Claro que você levará em consideração as condições do hotel, segurança, preço, enfim, diversos outros fatores que você julga relevantes. Mas a questão da proximidade, eu friso que é algo primordial para uma boa execução, ter um pouco mais de tranquilidade ali no dia, que já é tão estressante e não precisa adicionar estresses como restrição de sono ou dificuldade de acesso ao local. O transporte entre o hotel e local do exame pode se tornar um problema caso a cidade seja pequena e existam muitos candidatos. Para você não se complicar, observe se a cidade dispõe de serviço de transporte suficiente. Se julgar necessário, no dia anterior, peça na recepção do hotel o contato de um táxi e agende o horário com folga entre o horário da sua chegada no local de prova e o do fechamento do portão. Diga claramente ao taxista que você irá realizar uma prova com horário limite para entrada. Assim, ele tende a levar a sério o horário agendado. Claro que é uma ideia, né, pessoal? O taxista ali, aquele profissional que está prestando serviço de transporte, ele pode faltar ali com profissionalismo e não atender ao agendado ou simplesmente chegar atrasado. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente aquele profissional ali ele vai atender, ele vai permanecer conforme ali o que for combinado. Outro cenário possível seria você alugar um veículo na cidade e se deslocar dirigindo. Nesse contexto, você pode contratar com antecedência o serviço de vaga de garagem no entorno. Desse modo, você anula o risco de não encontrar vaga para estacionar o veículo no dia. Isso aqui é importante porque já vi cenário de candidato aí de carro e está muito cheio no entorno e ele não conseguia estacionar. E aí teve um problemaço, o nível de estresse subiu lá em cima, desnecessário. Então, nesse nosso encontro, iniciamos essa nossa importante aula da execução da prova e você já pode perceber que iniciamos com a parte de administrativa, de chegar bem ao local da prova, no dia da prova, para poder aí sim se debruçar sobre o conteúdo e ter uma performance superior. Esse nosso primeiro encontro, abordamos alguns pequenos pontos sobre a parte administrativa, mas continuaremos sobre esse importante assunto na continuação dessa aula. Paramos por aqui, qualquer dúvida pode entrar em contato e depois explicaremos com mais detalhes, se for o caso. Tudo bem, pessoal? Até a próxima.